Continuando então, assistência de física peruano, estamos no volume 8, volume 8 é boa, volume 3, página 27, exercício 50. Um móvel de peso igual a 10 newtons é lançado obliquamente descrevendo um arco de parábola conforme o esquema abaixo. Peso 10 newtons. E olha lá a parábola que o cara descreveu, ele fez um esboço dessa parábola, mostrou aqui o ponto A, fez a setinha indicando da onde para onde o corpo ia. E ele atingiu uma altura de 0,5 metros. Tá tudo bem? Então, pessoal, olha só. Conforme o esquema abaixo, nessas condições, o valor absoluto em joules do trabalho realizado pela força-peso na trajetória compreendida entre A e B é igual a... Que legal, olha só, ele quer saber o trabalho da força-peso de A para B. Bom, olha só. Como é que se calcula o trabalho? É força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Trabalho igual. Ele quer o trabalho de que força? Da força peso, não é? Ele pediu A. Isso, de A até B, mas de que força? Certo? Ele pediu, ó, calcule o trabalho da força peso. Então a força que eu vou usar é o próprio peso. Certo? Que distância que o corpo se deslocou de A até B? Tu concorda que seria bizarro calcular que distância ele percorreu daqui para cá? Mas eu posso imaginar que esse corpo só subiu 0,5 metros. Porque quando o corpo vai para a direita, pessoal, qual é o ângulo que o trabalho faz com a horizontal? 90, e nós acabamos de discutir que trabalho de força que faz 90 graus é zero. Ou seja, o deslocamento horizontal não interfere em nada. O que interessa é o deslocamento vertical. Então eu vou usar o peso, a distância que eu vou usar é só a distância vertical, que seria o 0,5, e já que o peso é para baixo e o deslocamento foi vertical para cima, que ângulo é esse? 180, então ali seria cosseno de 180. Não, mas não é a distância do A até o B? Aham. Então não é 0,5. Concordo contigo. É por isso que eu expliquei o seguinte, ó. Nós podemos entender este movimento de A para B como dois movimentos distintos. Um movimento de A para B na horizontal e um movimento de B, né, B', vamos chamar de B' esse ponto, até B na vertical. Concordas comigo? Tu concorda que se eu fizer esses deslocamentos aqui eu chego no mesmo lugar? Certo? Quando eu faço deslocamento de A para B', tá, o peso atua para baixo, certo? O peso dos corpos atua para baixo. Certo? E o deslocamento foi para lá. Se eu fosse fazer esse cálculo, ia dar zero o trabalho, porque no lugar do ângulo viria 90 graus. O ângulo entre a força e o deslocamento. Certo? Esse ângulo aqui, 90 graus. Isso é a força-peso. Pensando na força-peso, porque eu só estou preocupado com o trabalho da força-peso. Então, de A para B, o trabalho ia ser nulo. Ou seja, só de A para B', só interessa o trabalho na subida. Porque o trabalho horizontal é zero. Certo? Então, eu usei só a distância vertical, não usei a distância horizontal. Essa era a pegadinha. Agora, olha só. Eu fiz assim bonitinho para te estimular a pensar no ângulo, para te estimular a usar a forma do trabalho que sempre vai funcionar bem. Só que na sala de aula, provavelmente, o professor deve ter contado, deve ter deduzido, inclusive, que o trabalho da força-peso a gente chama de energia potencial gravitacional, que é o famoso MGH. Então daria para ter calculado o trabalho da força-peso pelo MGH, massa do corpo, vezes a gravidade, M vezes G não é o peso? 10. E a altura que ele subiu? 0,5. A energia potencial gravitacional deu 5 joules. Concorda comigo? Só que o peso foi para baixo e o deslocamento foi para cima. Então, já que a força é contrária ao deslocamento, tem que ser negativo, né? Aí a gente teria que colocar o menos ali por conta própria. Então tu vê, quando ele te pedir trabalho da força-peso, além de usar a fórmula, tem a possibilidade de usar o MG hoje, MGH.
que já determina o trabalho da força-peso. Observa também que o trabalho da força-peso ou a energia... Parabéns, potencial gravitacional, depende só da altura, mostrando que não interessa deslocamento horizontal para o trabalho da força-peso, só deslocamento vertical. Então beleza? é só pegar vai ser simples pegar só O MGH. Não, só o horizontal. Isso, ou seja, só o vertical, né? A linha do horizonte e vertical, certo? É uma coisa que eu não, também é outra coisa que nunca me ensinaram, acredita? Nunca me falaram, o animal, Otávio, a linha do horizonte é a linha do horizonte, horizontal. Quando me falaram eu fiquei chocado, meu Deus, como eu sou idiota, como é que eu fiquei anos da minha vida com dúvida do que era horizontal e vertical? Como é que um adulto decente me falou, criança, é horizonte? Pronto, tu vê, né, cara, tem coisas que ficam ocultas na nossa vida porque, né, falta às vezes alguém para dar uma dica legal. Então, linha do horizonte. E outra, né, eu fico sempre chocado quando eu lembro que a linha do horizonte não é uma reta. É uma curva, porque a Terra é redonda. Né? E tu olha e tu jura que é uma reta. Tu jura, tu pode pegar uma régua, tu encaixa e, meu Deus, é uma reta. Isso prova que uma curva com raio infinito, de fato, é uma reta. Que se uma curva com raio de 6.000 quilômetros, que é a Terra, né, já parece uma reta, imagina com raio infinito. Então aquela bobagem da matemática, uma reta é uma curva com raio infinito. É a mais pura verdade. Certo? Muito legal, filosofando como sempre. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Gostei, moça, gostei da tua participação, bacana.